estava pensando em algumas canções para trazer, amém? E pensando sobre o nosso futuro, né? Quando o Senhor Jesus estiver aqui reinando nesse mundo, estiver, todas as coisas já tiverem sido feitas, né, pelo Senhor, e nós estivermos lá com Ele para sempre. Então, vamos estar cantando esse trecho, né? Canção do Apocalipse, amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Santo,
E vamos cantar aquela canção que diz: ruja o leão, amém? Porque um dia o Senhor irá voltar para reinar aqui com vara de ferro, amém? É justamente isso que esse salmo me fala, né? Para que hoje nós estamos aqui no tempo da graça, né? Em que o Senhor, você pode, né, escolher se você quer adorar o Senhor ou não, mas um dia o Senhor vai voltar aqui e quem não adorar vai sentir a ira do cordeiro e do leão, amém? Então aproveite hoje que você tem a liberdade, né? É como hoje eu estava orando ao Senhor e lembrei daquele texto que fala que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Para a glória de Deus Pai. Só que tem pessoas que vão ser obrigadas a fazer isso, porque elas não querem, né? Mas nós não, nós ajoelhamos, né? Nós nos prostramos diante do Senhor, porque a gente tem prazer nisso, a gente sabe o que Ele é, né? Então o mínimo que a gente pode fazer é isso diante do Senhor, né? Mas um dia o Senhor irá voltar aqui e aí nós vamos ver esse mundo andar como deve andar, amém? Então vamos procurar fazer a nossa parte para que isso aconteça logo, amém? A palavra do Senhor diz que quando todos estiverem ouvido, né, a palavra do Senhor, aí sim virá o fim, amém? Então vamos fazer a nossa parte e pregar o Evangelho, amém? Justiça eterna.
Glória a Deus, Senhor. Bem, Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém, Jesus. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o Espírito Santo. O único que é de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a ação ao Senhor Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, antes de entrar aqui no texto, eu queria orar juntamente com os irmãos. Não pode ficar sentado mesmo, vou colocar de joelho. E nessa oração, vamos fazer um clamor, orar pela nossa nação, por tudo que tem acontecido, não só no Brasil, né, mas no mundo. Porque tudo nos mostra que Cristo já volta. Ele está às portas, irmãos. Há quem diga que, já vejo falar há tanto tempo que Jesus está voltando, eu nunca... Sempre teve guerras, rumores de guerra, mas hoje está aumentando muito. Em todo canto, né? Esse enchente está tendo no Rio Grande do Sul, está tendo no Afeganistão também, na Indonésia, em várias partes do mundo sucessivamente. Por isso, vamos levantar um clamor, vamos orar, porque a Igreja de Cristo está precisando orar. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, meu Deus. Porque hoje nós deitamos, dormimos e acordamos sob a tua proteção e a tua guarda, Pai eterno. Estamos aqui, Senhor, na tua presença para poder aprender um pouco mais da tua palavra. Porque verdadeiramente a tua palavra é alimento para a nossa alma, Senhor. Pai querido, nesse momento, Senhor, quem entrou aqui porventura desanimado, Senhor, triste, Pai querido, angustiado, tira todo esse sentimento, meu Deus, cai por terra em nome de Jesus. Todo embaraço, Senhor, tudo que a gente cai por terra em nome de Jesus. Nesse momento nós queremos nos levantar um clamor, Senhor, não só pela nossa nação, mas por todo mundo, Pai querido. Nós oramos a Ti que o Senhor vai levantar ceifeiros em todo mundo, Senhor. Levanta ceifeiros porque grande é a seara e são poucos os trabalhadores. Levanta ceifeiros, Senhor, aqui no Brasil, Senhor. Levanta ceifeiros na Argentina, Senhor, na América do Sul, na América do Norte, na África, na Ásia, na Europa, Senhor. Levanta ceifeiros, Senhor. Levanta homens de oração, Senhor, mulheres de oração. Tira todo impedimento, porque esse é o desejo do teu Filho, Jesus, porque disse, rogai ao Deus da seara que envie ceifeiros. Envie ceifeiros, Senhor, nos Estados Unidos. Envie ceifeiros, Senhor, no Canadá, na Bélgica. Envie ceifeiros, Senhor, na Coreia do Sul, Coreia do Norte, no Japão, na China, Pai querido, na Venezuela, Afeganistão, no Oriente Médio, Senhor, em todos os quatro do mundo, Senhor. Levanta ceifeiros em nome de Jesus. Levante homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, pois a tua palavra diz, Senhor, vai ser esse poder que há de vir sobre vós, e serem as testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e nos confins da terra. Senhor, que me enche do Espírito Santo, Senhor, os teus servos, Pai querido, que estão dispostos a ouvir a tua voz, aqueles que colocam diante de ti, Senhor, das madrugadas, Senhor, de manhã, de tarde, à noite, clamando o teu santo nome por vidas, Pai querido. Senhor, vem tirar toda a depressão, vem tirar, Senhor, toda a opressão, Senhor, dos jovens, Senhor, que estão tirando suas vidas. Caia por terra todo espírito da morte, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Caia por terra, sai todo o espírito da morte, todo o espírito da depressão, da opressão, da angústia, do esfriamento espiritual. Caia por terra agora em nome de Jesus, pois a tua palavra diz, Pai amado, maior que está em nós, que está no mundo, aleluia, e nada nos separará do teu amor, Senhor. Nada, Pai querido, nos separará do teu amor. Encha-nos do teu Espírito Santo, para que possamos clamar, Senhor, de dia e de noite, pois o teu Filho Jesus disse, buscar-me-eis e me achareis, quando buscais de todo o coração. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e a porta se abrirá, porque todo aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra, aleluia, daquele que pede e recebe. Senhor, seja conosco nesse momento, tira todo impedimento, Senhor, tira todas as barreiras, que a tua palavra, Senhor, vem impactar não só o meu coração, mas o coração de todos os ouvintes que aqui estão, Senhor. Esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo, Senhor, e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que reina para todos sempre. Amém. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. E
são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, por esse novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Hoje nós vamos fazer levar ceia para os irmãos. Ontem o irmão Fábio mandou uma mensagem para mim: irmão Sérgio, você vai estar presente lá na igreja? Ele fala: se Deus quiser, estarei lá sim. É a palavra do que tem que sim, 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 não, né, Fábio? Naquele domingo que você falou comigo, Sérgio, você vai lá? Eu falei: vou. Aí o carro quebrou, estourou a mangueira do radiador. Estourou. Aí eu falei: como que eu vou? Eu ia trabalhar de um dia para o outro, eu estava de ontem para hoje. Aí, 3 horas, fui com o pastor Ademir e o pastor Antônio. Vamos lá, vamos na luta. E fiquei cansado, acredito, Fábio, em casa. Às vezes passa os irmãos assim: você vai mesmo, aquela voz, você vai mesmo, né? O que você vai fazer lá? Vai e fica descansando. A carne pede para a gente ficar em casa, mas não, tem um compromisso com o Senhor. Um compromisso com o irmão. E muitas das vezes a vezes dá desculpa, irmãos. A gente tem um impedimento, mas a gente toma uma desculpa. Uma fazer, hoje nós embaraçamos tantas coisas e deixamos de orar. É isso que eu quero falar com vocês a respeito da oração aqui no livro de Daniel, capítulo 6. Capítulo 6 de Daniel, a partir do versículo 10. Daniel 6, a partir do versículo 10. Título aqui do capítulo de Daniel: na cova dos leões. Diz assim a palavra do Senhor: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer, 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Só até ali, irmãos. Irmãos, a igreja precisa orar. Nós precisamos orar. E aqui tem um exemplo de um homem de oração. E falar de um homem de exemplo de oração, Jesus Cristo foi um homem de oração. 100% homem, mas 100% Deus. O Deus no homem. E o que tem impedido muita gente de receber as bênçãos do Senhor, irmãos?
Como nós impedimos as nossas orações? Temos dois inimigos nossos da oração. Uma nós sabemos quem é, que é o adversário. Ele não suporta quando nós colocamos o nosso joelho no chão para orar. Ele não suporta. É no nosso meio mesmo, tem pessoas que acham que se você colocar o joelho no chão para ajoelhar, vai falar que você é religioso. Infelizmente, no nosso meio tem muitas pessoas que pensam assim. Não, você está sendo religioso, não precisa se ajoelhar, não precisa você prestar reverência a Deus. Para que isso? Não precisa. Infelizmente, nós precisamos orar. Vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E achar aí, pode ler. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas como parte mais frágil e coerdeiras do jogo da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vocês veem, irmãos, a gente trata nossas esposas com rispidez, com grosseria, tratando ela melhor, nossas orações serão impedidas. Não adianta a gente colocar o joelho para orar, clamar a Deus, que Deus vai olhar para a gente com desprezo. Por quê? Porque nós tratamos nossas esposas com desdém. Sendo um vaso mais frágil, nós não respeitamos muitas das vezes. Esse já é um impedimento para nossas orações. Muitas vezes nós temos necessidades de vitórias, de emprego, de enfermidade, mas também nós temos por quê? Porque o pecado impede. Olha outro exemplo aqui, ó, Isaías 59. Isaías capítulo 59. E achar os irmãos para trabalhar também. Capítulo 59, diz assim a palavra do Senhor: vem-me o braço do Senhor, não está tão encolhido que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a língua murmura palavras ímpias. Aí está, irmãos. Nós temos que fugir da aparência do mal. O mundo hoje está corrompido, irmãos. O mundo hoje está perdido. E para a gente pecar é fácil. Falar uma mentira, olhar coisa que não devemos olhar. Muitas vezes nas redes sociais, infelizmente, se olha lá muita pornografia, adultério. Essas coisas entram no subconsciente, irmãos, e elas vão para o coração. Esses são pecados que são um sofisma, né? Que aparecem nas redes sociais, muitas vezes estão ali, ó, alimentando nossa alma, nosso coração com essas coisas. O mundo já se maligno, irmãos. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Foi para isso que ele veio. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo e para nos dar vida em abundância. Mas como que eu quero ser um instrumento na mão de Deus se eu estou cheio de pecado? Como que eu quero que Deus me use se eu falo mentira? Como que Deus vai me usar se eu vejo pornografia? Como Deus vai me usar se eu engano as pessoas, se eu ultrapasso as pessoas, se eu adultério? Estou sendo vaso de desonra, não vaso para a honra de Deus. Não tem como ser usado, irmãos. Infelizmente, muitas vezes nós buscamos clamando no nome do Senhor por uma cura. Por que nós não recebemos? Porque às vezes o erro está em nós mesmos. Não está em Deus, está em nós. Não está aqui escrito em Isaías 59, ele vira o rosto para nós. Ele vai ouvir nossas orações. Ele vai nos rejeitar, ele vai nos... A gente vai ficar clamando e não vai ouvir nossas orações por causa do pecado. E a igreja precisa orar, irmãos. A igreja precisa orar, porque vocês sabem, irmãos, tudo está acontecendo. Aqui a maioria aqui é tudo crente, é tudo... Tem alguém aqui que não é evangélico? A maioria são. Nós estamos sendo peneirados, irmãos. As coisas estão se estreitando.
Cada dia está se estando. Pode ver que muitas pessoas estão se afastando, o amor de Deus está se esfriando no coração. Às vezes as pessoas vêm para a igreja cheias do mundo. Por que acontece? A pessoa às vezes levanta de manhã, faz uma oração de manhã, vai tomar um café com a família e não faz uma oração com a família. No almoço não faz uma oração. À tarde não faz uma oração. Vai chegar no culto, a pessoa não orou, não buscou a Deus. A pessoa está cheia do mundo, irmãos. Nós alimentamos mais de televisão, redes sociais. A gente chega na igreja no mundo e a gente não sente mais a presença do Senhor. Como que Deus vai estar presente se a igreja não busca mais o seu espírito? Voltando aqui para Daniel, você vê como que o inimigo, irmãos, ele é astuto. O inimigo, ele é perigoso. Aqueles sátrapas ali, quando Daniel fazia parte ali, né? Um dos governantes. O Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o reino não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Ou seja, Daniel era um homem reto, um homem justo, um homem fiel, estava prosperando, estava se destacando, e aquelas pessoas com ciúmes e com inveja de Daniel se levantaram contra ele. E não acharam nada de errado contra Daniel. Acharam nada. Porque se Daniel governasse, ele não podia fazer a corrupção deles, né? Não poderiam estar roubando, fazendo as maracutaias enquanto nós temos que tirar o Daniel do governo. Mas eles não conseguiram. O que eles fizeram? A gente vai ter que pegar uma coisa na lei do Deus dele. Lê em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3, está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Só nos 10 mandamentos, né? 23. Então Daniel seguiu os mandamentos. E ele sempre se colocava na janela, de frente para Jerusalém, e era o costume deles. Olha o que diz o Salmos 28, 2. Salmos capítulo 28, versículo 2. E achar, mano, pode me ajudar aí, tá? 28, 2. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti chamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Amém. Então era costume de Daniel. E quando Daniel soube do decreto, o que ele faz? Ele vai para a janela, de frente para Jerusalém, e de costume ele orava. Ele não foi porque ficou com medo. Não fizeram um decreto que eu não posso mais prestar adoração ao meu Deus. Não, ele costume ele foi lá, orou. Tanto é que quando esses homens foram investigar lá, ele estava na mesma posição que ele sempre fazia. Ele estava na janela, orando. Ele não se escondeu, não ficou escondido, não. Vou ficar quietinho aqui escondido, não. Ele ficou lá na janela orando. E aqueles homens foram denunciaram o Daniel. Por causa da inveja. Muitas vezes o nosso meio, irmãos, quando nós nos destacamos, crescemos, prosperamos, as pessoas irão se levantar contra nós. Quando você começa a orar, irmãos, o inimigo ele se levanta. De alguma forma, ele vai usar pessoas, vocês sabem. Ele vai levantar pessoas, de alguma forma, para você desanimar. Ele é assim, ele é astuto. Ele é sujo. Ele usou esses homens aqui contra Daniel. O nosso aniversário, irmãos, ele é perigoso. Nós não podemos negligenciar ele, como diz a palavra, sede, sobe e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está em vosso redor, bramando comunhão, buscando a quem possa tragar. Mas também a palavra fala que o maior que está em nós é o que está no mundo. Só que nós também temos que obedecer, andar em obediência, obedecer ao Deus. Porque quando Jesus vier, não terá misericórdia, irmãos. Se Jesus não tivesse vindo, a gente não teria pecado, mas como ele veio, irmãos, nós não temos mais desculpa para nossos pecados. Irmão, se tiver em pecado, coloca o joelho no chão, clama a Deus, pede perdão e segue em frente e deixa o pecado, irmãos. Porque o pecado é como uma doença. Se você ficar em pé, pede perdão para Deus, você vai ficar nesse. Nunca vai se libertar. O pecado é perigosíssimo, irmãos.
E ultimamente eu tenho orado mais, Pedro Fábio. Eu tenho buscado muito ao Senhor, orado mais. Porque, irmãos, no meu coração eu sinto que a ciência está se multiplicando cada dia mais. Você vê aí, celular, cada dia, aplicativos que vão aparecendo. Está terrível, irmãos. Nós temos que vigiar e orar, porque o fim está próximo. Claro que Jesus falou que guerras, um monte de guerras, nenhum aparecimento que não é o fim. A palavra fala que não é o fim, né? Mas eu sinto que já estamos próximos do fim. Estamos próximos. Muitos acreditam que nós não iremos passar pela tribulação. Outros já acreditam que iremos passar pela tribulação. Outros acreditam que quando o inimigo se revelar, a igreja será arrebatada. Mas estamos passando por uma situação difícil no mundo, irmãos. A corrupção aumentando, pornografia, não precisa nem falar. Agora parece que o que é certo é errado e o errado é certo. Mas nós confiamos na palavra do Senhor. O que é certo está aqui. A palavra de Deus, irmãos. Nós temos que ler mais a palavra de Deus. Lá na igreja, né, o pastor Lopes sempre incentivava nós lermos a palavra de Deus, né? E eu estava pensando, se nós nunca mais falaram aqui, irmãos, leia a Bíblia. Volta a ler a Bíblia do começo ao fim, de Gênesis até Apocalipse. Faz tempo que eu falo sobre isso, Presbítero Fábio. Eu incentivo vocês a ler a palavra de Deus. Eu comecei a ler o Novo Testamento, vou vou ler o Antigo Testamento, porque nós temos que se aproximar mais de Deus, irmãos. Temos que se aproximar porque o fim está próximo. O fim está próximo. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Como ele de costume fazia, né? Ele pedia, sempre suplicava, orava pelo seu povo, por ele. Mas não porque estava com medo, mas estava ali, orando. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Como o rei gostava muito de Daniel, o rei fez de tudo para livrar ele. Você vê como que, quando nós somos pessoas de oração, homens de mulheres de oração, irmãos, você pode ter certeza, se alguém se levantar contra vocês, não precisa nem você se vingar. A justiça é de Deus, minha é a justiça de Deus. Muitas vezes as pessoas se levantam contra a gente, fazem coisas terríveis, como esses homens fizeram as coisas na surdina, né? Porque eles foram lá, fizeram a reunião, Daniel não estava presente, era pelas costas dele. Aí quando o Daniel ficou sabendo, ele já soube, o decreto está assinado e pronto. O que ele fez? Ele foi orar, de costume. Vou clamar ao meu Deus. E Daniel ele confiou, irmãos. Em nenhum momento ele retrocedeu. Em nenhum momento ele foi lá pedir satisfação com ele, o rei. Que decreto é esse que o senhor assinou, né? Não fiquei sabendo de nada. Não, ele simplesmente foi, fez o que de costume. Estava lá na Babilônia, né? Estava exilado. Foi um homem que ele orava de manhã, à tarde e à noite. Não desanimava na oração. Vou aqui já por fim, já, irmãos. É o que acontece com os inimigos de Deus, os nossos inimigos, irmãos, que muitas vezes. Lá em Efésios 6 diz que nossa luta é contra a carne e sangue, né? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecemos o Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, porque nós não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os princípios e potestades, contra as hostes espirituais maldades e nos lugares celestiais. Aí fala da armadura espiritual, qual é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, se revestirmos. Se revestir, a espada do Espírito, a armadura de Deus é o Espírito Santo. Nós temos que ser revestidos do Espírito Santo. Ou eu sou vaso do Espírito Santo, ou eu sou vaso de demônio. Eu não quero que o meu corpo seja invadido por demônios. Tem que ter o Espírito Santo que vai habitar em nós. Um dos dois espíritos vai habitar em nós, ou é o Espírito de Deus ou é o Espírito do mundo. Nós temos que escolher qual Espírito nós devemos seguir. E as consequências são claras. Se você tem o Espírito de Deus, a vida é eterna. Se você tem o Espírito do mundo, do anticristo, lá no enxofre. Onde vai haverá ranger de dentes, a pessoa vai sofrer eternamente. Viver separado de Deus, irmãos, deve ser terrível. Deve ser terrível se viver separado de Deus eternamente, em sofrimento, em angústia, queimando no lago de fogo, eternamente, como o rico e Lázaro. O rico ele pediu, olha assim, a ponta do meu dedo, só aponta só para mim refrescar, porque eu estou sendo atormentado aqui. Ó, tem um abismo aqui, ó, não tem como passar para lá nem para cá. Deixa eu evangelizar meus irmãos. Ó, se você não crê nos profetas, quanto mais a pessoa está dentro dos mortos.
Esse será o final, irmãos, dos inimigos de Deus, aqueles que não acreditam em Deus. Nós acreditamos em Deus, graças a Deus estamos aqui na presença de Deus. Foi Deus que trouxe vocês aqui para ouvir essa palavra, porque essa palavra primeiramente é para mim, irmãos. Ela é para mim. Quando eu estou aqui ministrando, essa palavra primeiro é para mim. Eu que tenho que, Senhor, o que eu vou falar? Mas tem que ser primeiro para mim. Eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que me santificar mais, me consagrar mais. Para quando eu levantar minhas mãos, eu colocar meu joelho no chão e orar pelo enfermo, aquela pessoa ser curada em nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado, não o meu. Porque hoje muitas vezes o homem quer glórias para si mesmo, né? Glórias tem que ser para Deus. Então o rei de Herodes trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei porém disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Mas o rei jogou Daniel lá, mas ele ficou aflito, porque ele gostava de Daniel. Ele sabia que Daniel era um homem reto, um homem fiel, fazia as coisas direitinho, não fazia falcatrua. Ele foi até enganado por aqueles governantes lá, então o rei foi ludibriado. Quando o rei viu, foi lá na cova, taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com um anel. Selou com o selo, com o seu anel selo, e com os anéis nobres, para que a lição sobre qual Daniel não modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir, porque estava angustiado. Logo ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, poderá livrar-o dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova imediatamente. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento nele, pois ele tinha confiado no seu Deus. Irmãos, confie no nosso Deus. Sérgio, confie no seu Deus. Fábio, irmãos, confie no seu Deus, irmãos. Não desista dele, porque Jesus não desistiu de nós. Quando ele estava indo para o Calvário, mas de forma alguma ele retrocedeu. Eu fico imaginando se Jesus tivesse retrocedido ali. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos, irmãos. Mas Jesus ele foi fiel até a morte de cruz, por mim e por você. Mesmo não sendo merecedor, irmãos, ele morreu por nós. O amor de Cristo nos constrange. Efésios diz que mesmo nós estando mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos amou. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos fazendo assentar nas regiões celestiais por Cristo Jesus. O amor de Jesus nos constrange, irmão, nos constrange. Um amor que tem como ser melhor. Imagine você indo para ser executado, aí você olha uma voz e diz: não, espera aí, eu vou morrer no lugar dele. Imagina o alívio que você sente naquele momento. Você está indo para ser morto, aí alguém toma o seu lugar. Foi isso que Jesus fez. Ele tomou o meu lugar e tomou o seu. Ele merece toda a honra e toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, está próximo dele todo o tempo. E olha o que aconteceu com os inimigos de Daniel, aqueles que queriam o mal de Daniel. Queriam que Daniel fosse trucidado ali na cova. Olha o que aconteceu com eles. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. Os seus filhos e suas mulheres não tinham nada a ver com isso, mesmo assim foram juntos, irmãos. Você vê como que foi o ódio do rei contra aqueles homens ali. As mulheres e os filhos não tinham nada a ver, mas infelizmente foram atirados nas covas dos leões junto com as suas mulheres e filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Isso que acontece com os inimigos de Deus. O nosso inimigo, o adversário, ele já está derrotado. Ele foi derrotado na cruz. Ele só está esperando o destino dele, que está próximo. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões.
Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro. Irmãos, quando você começar a prosperar na vida, começar a se destacar, continue orando. Quando as coisas começarem a dar certo, continue orando. Quando começar a entrar na dificuldade, continue orando também. Foi isso que Daniel fez. Ele estava orando de costume. Quando veio a dificuldade, ele continuou orando normalmente. E no final, os inimigos de Daniel foram destruídos. É assim que será contra os nossos inimigos. Porque se nós somos pessoas de orações, irmãos, pode ter certeza. Aqueles que se levantar contra você, seja quem for. Se o inimigo usar uma pessoa para te afrontar, para se levantar contra você, vai cair por terra, irmãos. Vai cair por terra. Se a pessoa não se arrepender, o final dela será triste. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem, ninguém se perca. Mas infelizmente, Jesus disse que apertado é o caminho que leva para a salvação. E serão poucos que irão entrar por ela. E largo o espaço que ele levará para a perdição, se muitos querem entrarão. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Eu confesso para os irmãos que estou um pouco cansado, porque eu trabalhei de hoje para hoje. Aí eu dormi até meio-dia, levantei, almocei, fui levar ceia para alguns irmãos, juntamente com o pastor Ademir e o pastor Antônio. Mas não se reclamo não. Reclamo não, que eu fui fiel ao pedido do meu amigo Fábio, considero ele um irmão de coração, respeito ele. Eu peço que vocês ajudem o Fábio em oração. Um homem de Deus, celestino, conheci o avô dele, não conheci o avô dele, mas eu conheci o filho e os netos e o sobrinho de ouvir falar, de com ele andar, não de ouvir falar, com ele andar. Então, olhe pelo pastor dessa igreja, que é um dirigente, é um pastor, né? Olhe pelo pastor Fábio. Vocês estão constantemente nas nossas orações lá de terça-feira. Terça-feira nós oramos, Fábio, das 15 às 4, 1 hora de oração. Nós oramos por todos os pastores, pelas congregações, pelos irmãos. Nós temos que orar pelo tempo, nós temos que pedir oração. Temos que nos cobrir de oração. Porque o inimigo, irmãos, ele vai se não se levantar comigo, ele vai se levantar contra minha esposa, ou contra meu filho. Ele não conseguindo, ele vai se levantar contra o irmão da igreja. Ele é assim, ele é covarde. Ele é covarde, ele age pelas costas, como esses homens fizeram com Daniel. Nossos inimigos são assim, ele não vai bater de frente com você que ele vai perder, ele vai te pegar pelas costas. Então tome cuidado e vamos orar uns pelos outros, porque as coisas no mundo estão no final mesmo, né? Nós estamos no final do mundo mesmo, né? No final da caminhada humana aqui. Porque o homem mesmo está se destruindo. A natureza está se revoltando desse jeito, por quê? Porque é o próprio homem. Deus não tem nada a ver com isso. As pessoas falam, porque Deus permite isso. Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. Isso é coisa do homem, é o próprio homem que está destruindo a natureza, está se autodestruindo. Eu te agradeço a oportunidade, ao Fábio, agradeço a Deus, agradeço a cada um dos irmãos que estão aqui, continuarei orando por vocês. Olhem por mim, irmãos, porque a luta é grande. A luta é grande, mas nós somos vencedores. Somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. As palmas do meu Senhor. Louvado seja Deus. Daniel sempre vai ser um exemplo para nós, né? Um exemplo de pessoa que realmente serviu ao Senhor e que o Senhor ouvia mesmo, né? Interessante aqui no versículo 20, né? Que quando o rei vai chamar ele, né? Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? É interessante aqui, né, que ele coloca, é o teu Deus a quem você serve continuamente. Porque muitas vezes a gente serve a Deus um dia, no outro dia a gente quer uma folga de servir a Deus. Tem dia que a gente está, épocas em que nós estamos ali